Olha aí, pessoal, o governo Lula acabou, pelo menos a característica ideológica que poderia haver ainda dentro do PT, dentro do governo puro sangue que foi sonhado pelos petistas e que obviamente se torna cada vez menos possível, menos provável, eu diria principalmente. Por quê? Porque o Lula hoje depende completamente do Congresso Nacional para aprovar o que quer que seja. Passou 2 anos levando uma surra no Congresso. O que foi aprovado das propostas apresentadas pelo governo é porque interessava ao Congresso e nada além disso. E agora o Lula tá cheio de coisas para resolver no final do ano. O recesso parlamentar tá logo aí. E 2025 vai chegar com mais um monte de desafios que o governo vai precisar lidar. E não tem nenhum tipo de articulação, não tem capilaridade, não tem representação no Congresso Nacional que seja suficiente. Resta fazer aquela política do toma lá, dá cá, aquela negociata muito republicana que sempre é feita, principalmente com ministérios. É por isso que o governo tem quase 40 ministérios. O que vai ser feito? Provavelmente uma dança das cadeiras depois do carnaval, é algo que já está sendo gestado, planejado, para acomodar vários partidos do Centrão. Às custas de quem? Às custas das cadeiras hoje ocupadas pelo PT, ou pelo menos de parte dessas cadeiras. Sim, os companheiros do Lula vão ficar a ver navios nessa história. E quer saber quais nomes serão provavelmente alocados no gabinete ministerial do Lula? Vou falar 2 para vocês e aí você já vai entender plenamente por que o Brasil funciona da forma como funciona hoje, ou não funciona, né? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Pois é, vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza. Então, né, o Congresso está agora aos 45 do segundo tempo, ao apagar das luzes do ano legislativo, aprovando tudo que ficou sendo empurrado pela barriga e que era de interesse do governo, inclusive aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada com uma ou outra alteração ali, né, até um pouco permissiva, porque é uma meta fiscal zero, que a gente sabe que não vai ser alcançada, 30 bilhões aqui, quase 31 de déficit fora da regra fiscal. Olha o contrassenso, o paradoxo disso aqui. E autonomia para as estatais dependentes do Tesouro, que é outra bosta também, né? Mas, enfim, o que acontece, né? Primeiro que isso está atrasado. A LDO não é aprovada agora, né? A LDO tem que ser aprovada lá em julho, né? Até julho é o que a Constituição determina. Mas, enfim, né, o grande ponto é ano eleitoral, questão das emendas, o Congresso virou uma bagunça completa. E ficou coisa para 2025 também. Agora, né, nesse momento, quase 8 da noite do dia 18, quarta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, o Congresso está votando a questão do pacote fiscal. Então eu não sei como que o negócio vai ficar ali, mas eu já expus em outros vídeos que o Congresso não tem nada a perder nessa história. Essa é a verdade. E do ponto de vista ideológico, não tem muita coisa ali no Congresso, não tem muita gente no Congresso para peitar isso aí, né? O pessoal com ideologia econômica é uma minoria no Congresso. Você tem pessoas supostamente de direita que tem mais a pauta conservadora, a pauta de costumes, a pauta do agronegócio, do armamento civil, alguns, né? Mas tá cheio de socialista de direita lá na Câmara dos Deputados, principalmente. Enfim, o governo vai precisar cada vez mais do Congresso Nacional e tem tomado uma surra lá de várias formas. E um dos problemas aí pode ser as eleições para a presidência das casas legislativas, porque com o que eu vou mostrar aqui para vocês, ficou claro que se o governo conseguiu aprovar alguma coisa ainda nesses 2 anos, foi por causa do Pacheco e por causa do Arthur Lira, que deram uma ajuda legal para o governo e travaram coisas também potencialmente danosas. Agora, no final das contas, aí, o Arthur Lira já estava sacaneando a CCJ, que está controlada pela direita, de fato, enfim, né? O governo Lula vai fazer uma dança das cadeiras aí, né?
Então, o que o pessoal do PT está avaliando nos bastidores? Que é preciso, né, acomodar mais partidos de centrão agora nessa segunda metade muito perigosa do governo Lula, e tem que cortar aí de algum lugar. Tem 38 ministérios atualmente no governo, não dá para criar 5, 6 ministérios novos. Com que orçamento? De onde que vai sair essa grana aí? Para acomodar a gente do centrão, o governo vai ter que tirar de algum lugar. E a única gordura que eles encontraram aqui é o próprio PT. Por quê? Hoje o PT tem 13 ministérios dentro do governo Lula. Tem 1/3 dos ministérios atualmente, né? Então, provavelmente é daqui que o governo vai tirar ministros para alocar gente do centrão, vai reduzir ainda mais a participação dos companheiros do PT, sendo que o partidão já estava reclamando disso, que tinha muita gente de fora no governo, né? E então o Lula já está com uma ideia de reforma ministerial por causa de problemas lá da Secretaria de Comunicação, né? E também por causa da insatisfação que partidos têm demonstrado junto a ele e a outros interlocutores também para melhorar as relações aí no ano que vem e compor algumas coligações ou apoios em 2026 para tentar a todo custo se reeleger, sabe-se lá como, né? O diabo que ele vai ter que fazer dessa vez. Então, né? Aqui tem uma bolsa de apostas que o pessoal do Poder 360 trouxe aqui, né? É um levantamento que foi feito pelo próprio pessoal do site e que está muito interessante. Quais são as possibilidades aqui de nomes petistas rodando neste momento, né? Aqui seria a reforma, né, ministerial que o Lula faria numa tacada só depois do carnaval. Então, primeiro a SECOM, que provavelmente é o ministério mais garantido de ter uma dança de cadeiras. O Paulo Pimenta é meio que considerado uma carta fora do baralho já, e ele provavelmente vai dar lugar para o Sidônio Palmeira, que seria aqui a indicação da própria Janja, ou para o Laércio Portela, que na verdade eu não sei quem que é, né? Outra mudança aqui seria o ministro Alexandre Silveira. E ele não vai sair do governo porque tem uma realocação para ele aqui em algum lugar, e ele é um cara do PSD. O Lula não vai tirar ninguém do PSD ali para esvaziar um ministério desse partido, mas ele vai trocar aqui o Alexandre Silveira para dar lugar ou para o Eduardo Braga, do MDB, ou para o Marcos Pereira, do Republicanos. Por que isso aqui é interessante? Lida direto com Petrobras, né? Enfim, já dá para entender mais ou menos por que esse cargo é tão interessante. O Alexandre Silveira é um grande defensor do Lula aí. Essa história não ia ficar de fora do governo, né? Aqui nós temos o Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje está nas costas do Wellington Dias e deve passar para Gleisi Hoffmann. Aqui talvez eu já interpreto como sendo uma negociação com ela. Ela é de uma facção rival no partido hoje, da facção que defende a eleição do Edinho Silva. Pode ser uma negociação com ela para apaziguar os ânimos nesse sentido. Agora a coisa aqui começa a ficar interessante, porque a Anísia Trindade, que concorre com bastante chance pelo cargo, pelo título de pior ministra do governo Lula, pior membro do gabinete ministerial desse desgoverno, ela vai rodar. Isso aqui é outra coisa que já deveria ter acontecido, né? Ela só tem números ruins a apresentar, mas ela vai dar lugar para ou o Arthur Lira ou o Rodrigo Pacheco, que estão cotados para outros 2 ministérios também. Ou seja, o pessoal aqui nesses palpites está meio que dando como certo que esses caras vão participar do governo Lula, o que é uma coisa escandalosa, né? Porque, caramba, o presidente, o ex-presidente, né? Será então, né? Da Câmara e o ex-presidente do Senado fazendo parte do governo. É claro que há atualmente um conflito de interesses do Congresso Nacional sendo presidido por caras que vão formar o gabinete ministerial do Executivo. Mas enfim, né? Então, ou eles, ou algum deles, né? Um cara do PP e um cara do PSD, então o Centrão chegando com tudo, ou eles vão ocupar a vaga aqui da Anísia Trindade, ou vai ser dividido da seguinte forma: o Lewandowski, da Justiça, sai, péssima gestão também, diga-se de passagem, né? Para dar lugar para o Pachecão,
e o Carlos Fávaro, da Agricultura, do PSD, dando lugar para o Arthur Lira. Então sairia um do PSD, mas entraria outro do PSD para manter o negócio mais equilibrado com esse partido aqui. A Secretaria-Geral acomodaria o Paulo Pimenta, né, que vai ser chutado da SECOM sem dúvidas, para não ficar tão feio para ele, e o Márcio Macedo deixaria esse cargo por causa disso, né? E aí tem 3 vagas aqui atualmente ocupadas pelo PT que poderiam acomodar o Alexandre Silveira, que deve sair das Minas e Energia. Seria aqui Relações Institucionais com Padilha, que, meu amigo, né? Esse aqui, cara, é difícil, né? Tem tanto ministro ruim no governo Lula, mas as relações institucionais uma coisa terrível, né? Secretaria de Assuntos Jurídicos, ocupada pelo Marcos Rogério de Souza, ou a Casa Civil, que é do Rui Costa. Bem, o Alexandre Silveira, na prática, aí, né, já era meio que a Casa Civil do Lula. Acho mais provável ele vir para cá. Mas isso significa que o PT vai perder pelo menos uma cadeira aqui para o PSD, fora outros partidos que possam, de fato, aqui ocupar espaço também, né, no governo, aí no gabinete ministerial. Então, o Lula só trocou aqui 6 ministros até esse momento. Eu não sei se é só não, tá? 6 ministros é bastante coisa, mas 38 ministérios é o que nós temos atualmente aqui no governo. Você pode ver que tem bastante estrelinha aqui do PT, tem alguns caras que não são políticos, né? Estão aqui sem partido e tudo mais. Alguns vão rodar para serem ocupados por partidos, Lewandowski, né, Anísia Trindade, enfim. Mas o fato é que alguém vai ser sacrificado para, de fato, acomodar aqui o pessoal do Centrão para ver se melhora a situação para o governo Lula, né? E eu volto a dizer aqui, é uma coisa escandalosa, né? Pachecão e Arthur Lira sendo cotados para o gabinete ministerial do Lula. Já não basta ter um ex-STF aqui, o Lewandowski, né? Agora vamos ter um ex-presidente da Câmara e um ex-presidente do Senado também, né? Cadê a divisão de poderes neste país? Cadê a separação entre os poderes, né? Fica só nas ideias. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.